Manuel de Oliveira Franco Sobrinho. Nascido em Curitiba em janeiro de 1920, filho de Maria Olímpia e Teodorico de Oliveira Franco. Advogado, é catedrático de Direito Administrativo e professor emérito da Universidade Federal do Paraná. É professor honorário de diversas universidades em países como Argentina, Colômbia e Peru. Foi delegado do Brasil na ONU, observador parlamentar da Unesco e juiz federal. Na vida pública foi também procurador-geral da Justiça, secretário de Estado do Interior e Justiça e deputado federal de 1954 a 1966. Tem várias obras publicadas sobre direito e Constituição. Este é Manuel de Oliveira Sobrinho, convidado de hoje na Sala Exclusiva. Boa noite. Estamos iniciando mais uma apresentação de Sala Exclusiva. Essa noite com a presença muito honrosa para nós e penso de alto proveito para quantos têm a oportunidade de assistir esse programa, com a presença do professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho. É uma das figuras tão importantes da vida do nosso Estado, da vida da nossa gente, que o professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho dispensa maiores apresentações. Boa noite, professor. Boa noite, Inácio. No comando desse programa conosco, o analista político Silvio Sebastião. Boa noite. Bem, o Ené já falou, nós estamos aqui com o professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, uma das figuras mais ilustres que nós temos no nosso Paraná, e na nossa cidade de Curitiba também. Nós vamos falar com o professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho. Primeiramente, ele nos contar um pouco dos seus estudos na faculdade, para depois então nós entrarmos até na política e temos muito assunto para conversar nessa noite, professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, que é um grande prazer que nós temos de recebê-lo aqui na Sala Exclusiva. Meu caro, me agrada bastante voltar ao passado. Me perguntar da minha vida pública, de fato, ela começou na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, onde eu fui 2 vezes presidente do Centro Acadêmico de Direito. Lá, com as oportunidades que me vieram, eu fiz os meus primeiros estudos, e estudos que até hoje, para mim, rendem resultados positivos. Lá, eu me iniciei no jornalismo ainda como estudante, para depois, então, passar pela direção do Jornal do Dia, pela direção da Gazeta, tudo como estudante ainda e recém-formado. Bom, nesse tempo, iniciado em política, eu tive alguns tropeços. Certa vez, me chamaram de radical na atividade acadêmica e eu me vi obrigado, naquele tempo, a me recolher ao Rio de Janeiro como um exilado voluntário. Mas tudo foi bem. Comecei a me dedicar a um ramo do direito, um pouco a crítica literária que fiz em jornais do Rio de Janeiro, como o velho conhecido Diário de Notícias, e aí fui tomando sentido naquilo que mais gostava na vida, que era a leitura de livros e de jornais. E essa experiência que me ficou vale até hoje. Dali, muito moço, já no período de 1945, onde se proclamava a necessidade de uma nova Constituição, eu fui candidato a deputado federal pela esquerda democrática. Porque eu sempre fui, e sou até hoje... Para a Constituinte. Para a Constituinte. Claro, não me elegi e fiquei como suplente, porque eu era um recém-formado, muito moço, mas eu entrei, naquele tempo, na chapa da União Democrática Nacional, representando no Brasil, pela esquerda, não, Brasil, pela esquerda democrática. E aí começaram os meus estudos. Logo mais, muito moço ainda... Na sua chapa elegeram 2 deputados federais, que foi o doutor Bento Munhoz da Rocha Neto e o Erasto Guedes. Né? Era a chapa da UDN, eu fazia parte como membro da esquerda democrática.
que era muito acanhada aqui, mas naquele tempo até eu tive uma votação muito grande e fiquei como terceiro suplente, ou terceiro ou quarto suplente. Mas me valeu a experiência, e toda experiência vale para um homem que quer trabalhar pelo seu país, pelo seu estado, pela sua cidade. Essa experiência eu trago comigo até hoje. Logo depois, eu fui levado a um concurso de docente livre na Faculdade de Direito, onde entrei na Faculdade de Direito como o professor mais moço do Brasil na época. Eu fiz o meu concurso de docente livre com 22 anos e fui aprovado com uma nota muito boa. 5 anos depois, com menos de 28 anos, eu era catedrático de Direito Administrativo, também por concurso. E assim fui. Por que o senhor não participou da eleição em 1950 para deputado federal? Em 1950? É. O senhor foi candidato em 45, né? Em 45. E em 50 não foi candidato, só vai ser em 54. Não, eu não fui candidato em 50 por uma razão muito simples. Eu ainda estava meio sem partidos, porque eu nunca me deixei aprisionar por partidos. Eu sempre fui um homem independente, um tanto rebelde, e o partido, para mim, representava muito pouco quando não representava o meu sentimento e o meu pensamento político. Então, dentro dos partidos políticos, eu sempre fui rebelde. Mas não foi esse o caso de 50. É que em 50, eu entrei para o governo como Procurador-Geral da Justiça. E não me interessou, naquele momento, participar de eleições, já, porque não tinha base partidária, e já, porque estava numa função, para mim, especialista em direito administrativo, altamente honrosa. Foi esse o momento que houve um lapso muito grande até 54. Professor, me permita, o senhor falava a respeito dos seus concursos de docente livre, de catedrático, e antes de iniciarmos o programa, nós também conversávamos um pouco a respeito da questão da educação no Brasil. Hoje, como está a educação brasileira? O senhor foi um homem que dedicou grande parte de sua vida, e na verdade até hoje, à cátedra, ao ensino, de uma forma ou de outra, sempre trabalhando nessa área. Hoje essa figura desapareceu. Se mudou a sistemática do professor de terceiro grau, né, do professor universitário. Hoje é professor de terceiro grau. Isto fez bem, isso não fez bem a educação? Não, eu acho que até hoje está fazendo muito mal a educação. Bom, dentro dos problemas brasileiros, eu acho que o primeiro problema, o problema fundamental, é o problema da saúde. Não é o problema da escola, porque não adianta escolarizar e ensinar para quem não tem saúde. Essa foi uma tese que eu sempre defendi, inclusive na Câmara Federal. Reformar o ensino sem reformar um sistema de saúde assistencial não adianta nada, porque você não pode levar para os diferentes graus de ensino uma criança, um jovem sem saúde e pouco saudável. Mas, quanto à pergunta do meu amigo Enéas, eu coloco no seguinte ponto: eu sempre fui contra a carreira de professor público. O professor público não é um funcionário, é um servidor público, não é um funcionário público comum. O regime de concursos era muito mais limpo e mais aberto, porque atingia e sensibilizava uma sociedade inteira. Agora, com a carreira de professor, entra-se lá como professor assistente e chega-se a titular através de promoções. Ora, se um professor se faz assistente e não estuda mais, ele chega a titular sem conhecimento nenhum da matéria que pretende ensinar e das relações que são mais graves entre professor e aluno, aquele professor não preparado para o exercício da função didática e educacional universitária. E isto contaminava a sociedade, a comunidade. Me lembrava de meus tempos de estudante. Num concurso de cátedra, na disputa de uma cátedra, a apresentação de uma tese lotava aquela sala, aquele auditório. Vinha gente de todos os recantos para assistir os candidatos, a exposição dos candidatos. Isso desapareceu. No meu concurso de docente livre, eu ainda guardo as fotografias, estava o governo do estado inteiro lá para assistir o concurso. Fora os interessados, estudantes. Em São Paulo, os concursos se constituíram uma verdadeira guerra. Os estudantes em São Paulo vaiavam o candidato muitas vezes
Ou aplaudiam esse candidato muitas vezes. A coisa era pública e tomava conta da imprensa. E a imprensa divulgava os resultados. Hoje não. Hoje os professores universitários caíram, salvo algumas exceções de muito valor, caíram num profundo anonimato, né? Hoje nós não sabemos quem é professor disto ou professor daquilo. Caíram num anonimato terrível. É verdade. O Ernesto puxou para o lado do professor e eu volto para o meu lado da minha política. Em 54, o senhor foi candidato a deputado federal, nós já falamos isso, foi o mais votado do seu partido na época, o PSD, e o segundo mais votado do Paraná, né? O primeiro votado foi o Luiz Carlos Tourinho, pelo PSP. E a sua atuação na Câmara Federal foi intensa, nós sabemos disso. Queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a sua atuação na Câmara Federal, naquele tempo de 55. Foram 3 mandatos subsequentes, não foi? Ela foi intensa, mas um pouco limitada. Porque eu disse aqui no começo que eu sempre fui um rebelde contra as orientações partidárias, né? Sempre me insurgi contra certas coisas, né? Por exemplo, o caso de Brasília, da Constituição de Brasília. Eu me coloquei numa posição um pouco diferente. Eu achava que Brasília era viável, mas precisava de um prazo maior para ser construída, para não onerar uma nação inteira com aqueles gastos monstruosos. E o senhor pertencia ao partido do presidente, que era Juscelino Kubitschek. Eu então me rebelava. No caso da cassação do Carlos Lacerda, por exemplo, eu votei contra a cassação, porque o próprio Juscelino queria a cassação dele. Quando que o Correio da Manhã, o jornal que fazia opinião naquela época, publicou um tópico: deputados sem máscara. Os que votaram contra eram os do PSD do Rio Grande do Sul e eu, que salvamos a permanência do Carlos Lacerda na Câmara dos Deputados. Então tinha isso. Por exemplo, Afonso Arinos do DN, Olavo Bilac queriam criar no Brasil, trazer no Brasil a vontade do Juscelino, as fábricas de automóveis. Eu votei contra. Eu queria no Brasil fábricas de tratores e de implementos agrícolas e não de automóvel, para um país que não tinha gasolina para abastecer esses automóveis. Eu achava um contrassenso aquilo. Você cria uma indústria de automóveis aqui sem a sua base principal, que era o combustível. Então, apresentei uma proposta de que, em vez de automóveis, se criassem fábricas de tratores e implementos agrícolas em favor do desenvolvimento da agricultura. E o senhor imagina, professor, se isso acontece e dá certo. Temos fábrica de trator, de implementos agrícolas, isso teria sido repassado ao agricultor, teria sido repassado ao povo, teríamos uma produção agrícola formidável, o Brasil teria se desenvolvido com maior rapidez. O senhor queria uma complicação no mundo, professor. Olha os interesses que estão atrás disso. Então foram situações que eu perdi, não é? Eu, por exemplo, quis criar na Câmara dos Deputados, através de uma lei, não é? Eu quis criar uma nova cadeira de instrução oral e cívica, que já eu tive no ginásio. E achava uma cadeira fundamental, a instrução oral e cívica, para dar uma formação moral, cívica, ao estudante primário e secundário. Muito bem, porque as cadeiras no meu tempo já existiam. Muito bem, o que aconteceu? Jogaram fora por inconstitucional. Não obstante aquela época, eu senti um conforto muito grande, porque tive um apoio de centenas de professores secundários e universitários pela criação da cadeira, ou pela volta da cadeira. Também tentei lá fazer uma coisa que era da minha especialidade, codificar o direito administrativo. Mas lembro que o Código Administrativo Português está com 150 anos de vida. Quase todas as nações chamadas civilizadas e constitucionalizadas têm o seu Código Administrativo. E pergunta-se, por que no Brasil não tem? Por que o Brasil não tem? Porque não serve aos governos brasileiros. Não serve a nossa mentalidade política, porque amar os governantes é um processo administrativo na feitura dos seus atos e contratos. Ele não fica livre. Por exemplo, há no processo administrativo uma chamada teoria do silêncio. Essa teoria é muito importante. O governo, ou a administração, ou a Secretaria do Estado tem 10 dias para resolver um petitório nosso. Se não resolveu em 10 dias, reconheceu o seu direito pela teoria do silêncio. Então a administração é obrigada a trabalhar
para evitar os conflitos e resolver os casos, porque caído na teoria do silêncio implica em responsabilidade estatal administrativa, mas também não tive êxito, porque as forças governamentais não interessa isso. Entretanto, aqui um país na Argentina, qualquer província tem seu código administrativo, regulando a organização da província e regulando atos e contratos administrativos. A administração da Argentina, como funcionamento, não falo como qualidade porque eu não sei, mas como funcionamento, como ela funciona, é 10 vezes ou 100 vezes mais rápida que no Brasil. Aqui a morosidade é porque nós ficamos nas mãos de um contínuo que recebe um pedido que é jurídico, que é de direito e põe na sua gaveta. Acabou. Lá se vai o direito daquele que está pleiteando junto à administração pública. Contra a teoria do silêncio, o direito da gaveta. Mas a liberdade de ação dos governadores, naquela época, foi que derrubou o meu projeto de codificação do direito administrativo. E o projeto tinha base num trabalho muito bom do professor Temístocles Brandão Cavalcante, publicado na Revista de Serviço Público do DASP. É que nós estávamos falando há pouco, o Brasil ultimamente vai por um caminho que eu volto ao conhecimento de um velho livro que eu li na primeira década, na década de 30, um livro de um mineiro, Martins de Almeida, cujo título era Brasil Errado. Nós estamos do mesmo jeito. Nós estamos em tudo se erra, em tudo toma-se caminhos escusos, se pratica equívocos de todo lado. Professor, essa questão da administração brasileira, do DASP, etc., me parece importante e nós vamos voltar a conversar sobre ela. Mas eu não quero prejudicar o Silvio, que diz que eu não deixo ele falar de política. São 3 mandatos. E de repente o professor deixa de disputar a eleição. Isso que nós queremos saber. Mas vamos voltar ao administrativo. O senhor parou, terminou os mandatos, parou, não voltou mais à política, não participou mais, principalmente como candidato a cargo eletivo. Porque aí veio a Revolução de 64. Foi uma divisão de águas na minha vida. Não que eu tivesse sido contra a Revolução, eu não fui contra porque não sabia nem que aquela Revolução ia acontecer. E eu não podia ser contra uma coisa que desconhecia. Mas veio a Revolução, criaram-se os 2 partidos e eu fiquei meio marginalizado, sem possibilidades abertas de continuar a vida política. E a vida política em Brasília, por motivos familiares, estava sendo também um pouco pesada. Então, como eu era amigo de alguns juristas, e juristas valiosos, inteligentes, cobertos de cultura, que estavam no governo, eles me ofereceram um cargo que eu não aceitei, contei o Enéas, por causa de Brasília, porque eu queria voltar aos meus pagos para poder educar os meus filhos e continuar a minha vida de trabalho. E como a política tinha fechado as portas através de um regime fechado, eu vi que um rebelde como eu não podia fazer parte do bloco revolucionário, né? Porque eu ia dizer sempre, não estou de acordo e tal, e era expurgado. Então me afastei. Mas aí surgiu a oportunidade da criação da Justiça Federal. E antes da criação da Federal, pouco antes, o deputado Luiz Viana Filho, que era chefe da Casa Civil do presidente Castelo Branco, me convidou, em nome do presidente da República, para fazer parte do Tribunal Federal de Recursos, Brasília. É claro, eu aceitei, mas nesse mesmo instante se criava a Justiça Federal. Eu voltei ao Palácio Laranjeiras conversar com o Luiz Viana Filho a respeito deste convite que ele tinha feito. E lembrei que se criassem a Justiça, eu preferia ser juiz federal no Paraná a ser ministro do Tribunal em Brasília. Porque aqui eu voltava para a minha universidade, voltava para a minha família e teria uma vida na expectativa de um futuro, quem sabe melhor, ou quem sabe pior, mas acredito que melhor como foi, né? Olha, uma atividade política muito intensa, uma atividade de cátedra muito intensa. Catedrático de Direito Administrativo da Universidade Federal
do Paraná. Mas ainda assim, ou sobre isso, o professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho se dedicou sempre ao estudo da Constituição, do direito constitucional, se tornando uma das figuras no Brasil mais respeitadas nesse assunto. Não participou, não chegou a participar da Constituição, da elaboração da Constituição de 46, mas vive hoje sob, como todos nós, sob o guarda-chuva, sob a tutela da Constituição de 88. Professor, eu vou trazer um convidado que gravou uma pergunta para dirigir ao senhor exatamente sobre a questão constitucional. É o jornalista Luiz Geraldo Maza. Professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, nós estamos aí comemorando 50 anos da Constituição mais democrática, mais liberal do Brasil, a de 46. O senhor veio a participar do Congresso Nacional da sequência. Eu gostaria de saber como é que o senhor estabelece um divisor de água do tempo entre o tipo de preocupação, o tipo de busca de democracia que nós tínhamos naquele tempo, quando já avançamos para a participação dos lucros da empresa, a consagração da ação popular, o uso do capião pro labore, que diminuía o tempo consideravelmente para a posse da terra, e os dias de hoje, quando as utopias aí se dissolvem, inclusive no socialismo. Meu caro Maza, meu amigo, a resposta não é difícil. A Constituição de 46 e a Constituição de 88 são parecidas. Primeiro, porque uma Constituição, quando é elaborada, ela visa a organização nacional. Eu reputo a Constituição de 88, melhor que a de 46, num capítulo chamado Direitos Sociais. Dizem que esse capítulo tornou ingovernável o país, mas não acredito que isso seja uma verdade, porque esta Constituição de 88 não tem nem um terço dela até agora sido cumprida. Não se fizeram as leis complementares, não se fizeram outras leis que a Constituição mandou fazer, e nós estamos num caos constitucional nesse país por falta daquelas leis determinantes da organização política nacional. Enquanto esta Constituição não for cumprida, que é uma Constituição boa, exagerou no capítulo dos direitos sociais, acredito nisso, mas esse capítulo não era para ser cumprido e alcançado hoje, mas sim através do tempo que a Constituição durasse. Portanto, aqueles direitos sociais fixados na atual Constituição eram para daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, dentro daquilo que nós chamamos, ou podemos chamar, o desenvolvimento social da sociedade brasileira, com harmonia e com equilíbrio. Agora, as partes iguais entre as duas Constituições são aquelas que se referem à organização política constitucional da nação. São boas, são reais e são até hoje atuais, porque ninguém pode negar nesse país que ele seja uma federação, ninguém pode negar no país a inexistência de municípios. Portanto, na parte de organização, não se fizeram pecados maiores. O que falta é cumprir outros ditames constitucionais, como aqueles que dizem respeito aos direitos sociais. Não precisa ser hoje, não precisa ser amanhã, mas precisa que eles sejam respeitados desde agora, para que cheguemos amanhã. Se isto puder acontecer, a totalidade da aplicação das normas constitucionais vigentes. Uma Constituição, a de 88, com 8 anos de vigência, na verdade, engatinhando no seu exercício, né? O senhor reputa que, em grande parte, é melhor que a Constituição de 46, a ela não se deu regulamentação em grande parte, mas os homens estão prontos para querer mudar tudo, professor. Sim. Estão prontos não só para querer desejosos mudar, de fazer isso. estão desejosos, mas estão cotidianamente rompendo com as verdadeiras e básicas normas constitucionais. A Constituição no Brasil não é respeitada.
A Constituição mais respeitada desse país foi a Constituição do Império. E depois a Constituição Republicana de 91, que também foi uma grande Constituição, porque instaurou no Brasil o que ele é no seu retrato atual, geograficamente falando, a federação. Bahia, Bahia, Rio Grande, Rio Grande, Amazonas, Amazonas, Paraná, Paraná. Isso é uma realidade que nós sentimos aqui dentro, que nós vivemos aqui dentro. Isso devemos à Constituição de 1891, que dizem que foi uma carta copiada da Carta Norte-Americana. Ora, tenhamos as duas cartas, uma diante da outra, não tem cópia nenhuma. Os constituintes republicanos naquela época da Primeira República tiveram um pensamento muito grande da realidade constitucional do Brasil. Mantiveram a federação, os estados federados, os municípios, os territórios. Era a realidade atual, que continua atual no Brasil. O que quer dizer, se esta Constituição de 88 estão querendo quebrá-la, não querem cumpri-la, não sei qual será o futuro do Brasil. Porque um país sem uma carta constitucional estável, ele sofre crise sobre crise. E não só crises políticas, crises econômicas, crises financeiras. Vejam, a Constituição trata da parte dos orçamentos públicos. O Poder Executivo manda hoje para o Legislativo um orçamento para o ano que vem. São 365 dias. Não temos mais inflação pelo que dizem, não há inflação. Entretanto, este orçamento que é hoje enviado ao Legislativo, amanhã não serve mais. Como? E não é cumprido. Então nós precisamos voltar aos empréstimos públicos para cobrir os buracos que existem na economia nacional. Por quê? Porque não se prevê no orçamento de hoje aquilo que vai acontecer amanhã. Acredito que se preveja, mas amanhã já é diferente. Esse desleixo pela obrigatoriedade orçamentária, se é voluntário ou não, eu considero um crime contra a nação, né? Um crime administrativo contra a nação. Você não cumprir a lei da receita e da despesa, que eles mesmo assinam embaixo e que o Congresso mesmo aprova. O ano que vem, este orçamento de taxa não vale mais nada. É a ficção orçamentária. É a ficção orçamentária. Mas isso é um crime, né? Professor, nós vamos fazer uma pausa. É um intervalo rápido e voltamos em seguida com sala exclusiva e a presença do professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho. Voltamos com sala exclusiva e essa noite a presença do professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho. Ao final do bloco anterior, nós tratávamos da atual Constituição e da sofreguidão com que algumas pessoas, e até mesmo o próprio governo, não é? Ou acentuadamente o próprio governo, deseja sua mudança, deseja modificações, deseja emendas e tudo isso. Professor, 8 anos é o tempo de vida útil da Constituição? Ou o que está acontecendo nesse Brasil? Não, uma Constituição, quando é bem feita, ela deve durar quase para uma eternidade política, né? E isso nos mostra as lições que vêm lá de fora. Uma Constituição só pode ser derrubada por uma revolução. E muitas revoluções se fazem também em nome da Constituição, da defesa da Constituição, não é? Da defesa do regime que a Constituição estabelece. E não se pode pensar numa Constituição que não tenha durabilidade, porque então vai cair naquele slogan que eu uso muito nas minhas conferências. Organizou-se no Brasil a desordem e vive-se num regime de desordem organizada.
E daí é difícil sair. Porque nós estamos governando dentro de uma desordem organizada. Vale o quê? A vontade de quem manda? Ora, um homem só mandando num governo não basta para fazer esse governo, não é? Se esse homem só que manda num governo pensar ser governo, ele não é governo, ele é um ditador. E os ditadores, meu caro, já perderam a vez neste século XX e não terão vez também no século XXI. Isso é o que nos diz a ciência política, apesar de temer a ditadura e o domínio da economia sobre a política e sobre o direito, que é o que parece que está acontecendo. A economia está tendo foros de potencialidade que abafa muitas vezes as aspirações públicas, abafa a concorrência na vida política e subordina os homens às gestões econômicas ou à proteção econômicas para que eles sejam eleitos ou não eleitos. Isso eu acho um mal. Então nós vamos à reforma aí do Código Eleitoral para evitar a força do poder econômico. É muito difícil, muito difícil. Porque o que está se passando no Brasil, eu me lembro que uma vez o Enéas, como senador, me mandou uma cartinha sobre um trabalho que eu publiquei numa revista de informação legislativa sobre o voto distrital. É bom que você fale nisso aqui, Silvio, porque nós temos no Brasil, vamos dizer, 4.000 municípios, não é? Pouco mais hoje. Você vai distritalizar o Brasil, você precisa de 40 distritos eleitorais para fazer uma eleição. Muito bem, está tudo bem. Você gasta uma fortuna com distritos eleitorais. Agora eu pergunto, como é que nós vamos distritalizar São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte? Vamos permitir que São Paulo eleja os deputados federais por Santo Amaro, pelo Brás? Como é que você vai distritalizar esse país? Qual é a forma? As constituições brasileiras, voltando a ela, dão a forma exata, que é a geografia do Brasil. O retrato da nação, o retrato do país. É uma federação. Nós somos União Federal, Estados Federados e municípios, e nada mais. E territórios, é claro, nada mais. E a vida política tem que ser em torno da União Federal, em torno dos estados, em torno dos municípios. Agora, qual é o critério para você criar um distrito eleitoral? O número de eleitores? A força econômica que tem esse distrito? Muito mais fácil. E já é exemplo agora que não é distrito, de alguns políticos brasileiros saírem para procurar os colégios eleitorais menores para se elegerem senadores. Então o poder econômico no distrito, pequeno, seria muito maior que no estado. Porque se você tinha uma importância para aplicar nas eleições, você ia aplicar no eleitorado menor, cujos resultados seriam melhores. E outra coisa, no distrito. Um distrito pode eleger um deputado federal com 3, 4 mil votos. E num distrito maior você não elege um deputado federal com 100 mil votos. Ia desequilibrar. Mas hoje a prática não proporcional é a mesma coisa. Hein? Hoje é a mesma coisa. Não, mas é legítima, né? Sai do poder legítimo. Você vai disputar elege um deputado em Garapuava. Elege um deputado no federal, no Amapá, sei lá, com 2 mil votos. Ah, bom. E em São Paulo precisa de 200 mil votos. Por isso mesmo. Mas isso está dentro de um princípio mais ou menos federativo. O que está mal distribuído são os mandatos. E não o eleitorado. O eleitorado existe, é real. Por exemplo, não é possível que certos pequenos estados criados depois de serem territórios, tenham 3 senadores. 3 senadores, não pode. São Paulo tem 3 senadores e vai lutar com Rondônia, com aqueles Amapá, tá com 3 senadores. Essa igualdade no Senado também é prejudicial ao regime federativo. Não dá. No Brasil não dá. Então, deviam reter senadores aqueles estados de maior substância econômica e de maior substância eleitoral. Esses teriam o direito de eleger senadores. Deputados, sim. Mas não seria, professor, não seria uma discriminação contra os estados sim, seria mais enfraquecidos economicamente? Mas em nome não feriria a própria... Não fere não. Mas seria uma discriminação. Mas em nome da igualdade política.
Em nome do... Porque você não pode comparar, não podemos comparar São Paulo com o Amapá. Mesmo o Paraná com Alagoas, não dá. O senhor, então, não recomenda o voto distrital? Não recomendo, não. Eu sou contra o voto distrital porque vai arrasar financeiramente os gastos deste país, em princípio. Você vai ter no país 10 vezes mais distritos que municípios. Portanto, se temos 4 mil municípios, vamos ter 40 mil distritos eleitorais espalhados por esse país, mas todos eles desiguais. Porque os critérios você não sabe quais são. Se é o critério do poder econômico do município, se é o critério da população eleitoral, não dá para saber. Né? E outra coisa, juntar 2, 3 municípios pequenos para fazer um distrito eleitoral, que também podia ser possível, não dá. Porque nós sabemos que nos municípios que se avizinham, a concorrência e a luta é muito grande entre eles, né? Eles não se acertam. E as lideranças não vão querer. Né? Você junta 4 pequenos municípios. Muito bem. Quem é que você vai fazer candidato? O município que tiver mais força ali, porque... Para não ir muito longe, professor, via de regra, quando termina a eleição aqui no Paraná, o candidato mais votado em Antonina necessariamente não é o mais votado em Morretes. É? Não é? E é questão de poucos quilômetros. Né? Então, esse voto distrital é um absurdo, uma utopia, uma fantasia, uma irrealidade dentro da organização político-constitucional brasileira. É uma invenção, uma pura invenção, e não sei com que interesse. Se puder haver algum interesse, existe naqueles estados onde os mandantes são os velhos coronéis que querem ficar fechados na sua área de terra, tendo a sua representação também política que os proteja. Professor, ainda nessa linha de reforma constitucional, mas em matéria eleitoral, a reeleição para presidente, para governador, para... Minha prefeito. opinião, a reeleição é um processo legítimo. Eu só lamento que no Brasil estejam trazendo esse problema numa época em que nós nadamos em crises por todos os lados. Eu acho não oportuno. Agora, a reeleição eu sou a favor, mas não em causa própria, para os futuros membros agora. Essa coisa não pode retroagir. Eu considero o problema eletivo na atual Constituição Eleitoral uma cláusula pétrea. Você é eleito por 4 anos e não pode se reeleger. Acabou. Agora, alterar o princípio constitucional, alterar a norma jurídica nacional para esta legislatura, não é possível. Eu me lembro que no meu tempo na Câmara, não sei se do tempo no Senado e na Câmara foi o mesmo, nós, quando votávamos aumento de subsídios, não votávamos para nós, votávamos para a futura legislatura. Esse era um princípio correto no Brasil. Então, a reeleição é um princípio que nós podemos adotar como legítimo, mas não para aqueles que estão no poder. Para os futuros que forem eleitos e reconhecidos pelo povo. Mas há uma solução para tudo isso. Plebiscito, eles não querem. Plebiscito antes, para saber se nós queremos a reeleição ou não. E o referendo depois. Não é? Aprovando o ato já legislado pelo Congresso Nacional. Mas não querem nem o plebiscito, nem o referendo. Professor, vamos voltar um pouquinho, aproveitar um pouquinho a presença aqui na sala exclusiva esta noite com o professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho. O senhor participou, já falamos agora, foi candidato a deputado federal em 45, junto com o doutor Bento Minhoza Rocha Neto. Então o senhor já acompanhou o primeiro período do governo Moisés Lupion, o primeiro governo do doutor Bento Minhoza Rocha Neto, de 50 a 55. Depois de 55 a 60, o governo Moisés Lupion. O senhor teve alguma participação desses 3 governos? O Lupion, doutor Bento Minhoza Rocha Neto e novamente Lupion? Não, a minha participação com o governador Bento Munhoz da Rocha Neto foi uma relação totalmente universitária, era muito meu amigo, mas eu não o acompanhei, porque rebelde que eu era contra o governo e era contra o meu partido, e eu sempre fui assim, nunca pude mudar meu temperamento de crítica. Certo. Né? E eu tinha minhas críticas aos governos em geral, que não me importavam os nomes que estavam por trás do governo, o que eu criticava eram atos.
não é? Mas volto aqui a uma questão muito simples. O Paraná, Curitiba, Paraná, nunca teve maus governadores. Porque o Paraná dá condições a você fazer um bom governo, é um estado equilibrado, com bons vizinhos, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Uruguai, Paraguai, Argentina. O Paraná é o retrato de uma pequena nação. E todos os governadores que tiveram o Paraná tiveram êxito porque o Paraná ajuda a governar. E é como os prefeitos de Curitiba. Nós não podemos acusar que Curitiba tivesse tido um mau prefeito. Não, porque Curitiba também é uma cidade que ajuda aos titulares da prefeitura. Então, todos esses governos que passaram no Paraná, o Bento realizou muita coisa, o Moisés realizou muita coisa, todos eles realizaram, mas como produto exclusivo das energias que o Paraná tem. E conta um episódio. No governo de Adolfo de Oliveira Franco, eu assumi a secretaria do governo. Havia uma dívida muito grande com a construção do centro cívico. Querem saber o que o Paraná valia e vale até hoje? Em 9 meses, todo mundo assustado com essa dívida. Em 9 meses a dívida estava paga. É o Paraná. Então aqui não governa bem quem não quer. Na prefeitura e no Estado não governa bem quem não quer, porque o Estado é potencialmente fabuloso. Esses 3 planaltos, o sistema fluviário do Paraná, os rios que cortam esse Estado, as terras que o Estado tem, de várias lavouras, de vários aproveitamento agrícola, principalmente, Sebastião Paraná tinha um livro, Cosmografia do Paraná, que foi esquecido, que merece. O sistema de rios no Paraná, que servem à navegação que desapareceu, porque no Brasil também desaparece tudo. Você ia daqui à União da Vitória em barco, pegava aqui em Porto Amazonas, todo por dia em barco desapareceu. Mas isso não é estranho não, porque o governo federal matou a navegação costeira inteira do Brasil, adotou o rodoviarismo e matou o ferroviarismo, porque no Brasil é assim, meu caro. No Brasil, mataram as autarquias, mataram as empresas públicas, mataram as fundações e ninguém responde por isso. Querem matar mais. Professor, o senhor disse que no período da revolucionária do país, de 64 até 82, o senhor não participou nem da Arena, nem do MDB? Não. Não ingressou nenhum dos dois partidos? Não, eu participei, eu fiquei com a Arena. Filiado na Arena? Filiado na Arena, mas sempre um tanto rebelde, né? E fiquei filiado à Arena por um motivo muito simples. O Adalto Luz Cardoso, que era deputado, nunca me largava porque era meu amigo e achava que eu devia ficar na Arena. E ele mesmo me definiu como arenista, na Câmara. Então eu fiquei na Arena porque não havia saída, né? Mas o senhor tinha um amorzinho assim pelo PTB. Eu quero contar porque em 79, 80, quando eu fui formar o PTB no Paraná, eu fui lhe convidar para ingressar no partido. Foi. Nós tivemos uma conversa muito longa sobre seu ingresso no PTB. Não era o próprio PTB que me atraía. O que me atraía era a figura de Vargas, o meu amigo João Goulart, que era um homem bom, o Ferrari, uma turma maravilhosa que tinha na elite do partido, era aquilo que me atraía, né? Pasqualini. Pasqualini. E aqui no Paraná, o Sousa Naves, né? Sousa Naves. Que era uma figura ilustre. Me atraía isto, mas não era a sigla partidária, não. Era a figura de Getúlio Vargas. A figura de Getúlio Vargas, eu não sei se porque pegou a minha primeira mocidade e a minha segunda mocidade. A nossa. Eu não sei se por isso eu fiquei... O Getúlio teve uma coisa comigo excepcional. Essa eu vou contar porque vale a pena. Opa. Ele veio aqui, não sei muito, para fazer um comício aí no Hotel Brás, aqui na... Veio aqui, eu conheci o Getúlio, ali me apresentaram a ele. Um dia eu soube que estava renomeado para presidente da Caixa Econômica aqui. Porque o Dutra me nomeou também, e depois o Getúlio me renomeou por uma conversa com o Getúlio. Muito bem. Coisas interessantes. Professor, eu vou me permitir me abusar um pouco do seu conhecimento, da sua sabedoria. A história política moderna, recente do Paraná, poderia ser dividida em períodos mais ou menos assim. Lupion, depois Ney Braga,
o período revolucionário ainda com o Grupo Ney Braga, depois um hiato com o PMDB, de 12 anos, né, Chico? É. E agora com um novo marco que seria com o governo do Jaime Lerner. A história política do Paraná recente pode ser esquadrinhada desse jeito? E que vantagens ou que características esses períodos tiveram? Olha, a crítica não depende da nossa vontade. Na realidade, os períodos existiram porque as lideranças políticas foram diferentes em todas essas épocas. É uma realidade. Nós não podemos esquecer que houve o Moisés Lupion, que houve um Bento Munhoz da Rocha e que há hoje o Jaime Lerner. São períodos normais no curso dos acontecimentos políticos. E depois, como nada é eterno, não é? Nada é eterno, tudo se acaba. E aí eu vou à filosofia do tempo, que é altamente valiosa lá com os franceses e alemães. O tempo passa, o tempo deixa para trás e alguém surge para frente. Agora, entrar numa crítica de cada governo, isto sim, é possível, se quisermos, mas que não interessa aqui, não. Nós marcamos uma nova oportunidade e vamos aprofundar um pouco, que é importantíssimo, eu acho, entendo assim, a história do Paraná. Vamos marcar uma nova oportunidade, professor, e discutirmos isso. A história e a tradição é uma coisa muito importante para todos nós. Mas a história, no geral, se escreve por linhas tortas, né? A história só dá vez aos vitoriosos, né? Quem escreve a história é o vitorioso. É o vitorioso. A história nunca deu vez no mundo aos derrotados, né? E ela se escreve como nós escrevemos, queremos escrever, ou como nós pensamos que ela seja no nosso interesse. Há, por exemplo, um livro notável do Rocha Polmo, uma história do Brasil do Rocha Polmo, que é uma coisa. Mas ele também não julga nada, ele conta apenas. Não opina. Não opina, ele conta apenas. Manuel Bonfim, historiador, opina, né? Os grandes cientistas políticos que houve no passado, como Oliveira Viana, tá? Também são todos hoje homens esquecidos, cujos livros estão nos arquivos, mas a história do Brasil, por exemplo, foi dividida. Colônia, República, Império e República. E a história do Paraná é a província e o Estado. A única divisão real que se pode fazer é de 1853, província, antes comarca de São Paulo, e depois unidade federada, unidade integrada federal. É a única visão que podemos ter do Paraná histórico, são esses. Porque grandes homens no passado nós tivemos. E é verdade. Um dos administrativistas mais respeitados do país, advogado, especialista em direito administrativo, catedrático da nossa universidade em direito administrativo. Está aí, nesse mundo de reformas que se anuncia, a reforma administrativa no país. Mas para iniciar esse assunto, professor, não sou eu quem vai lhe perguntar. Nós vamos trazer mais um convidado, o advogado Renato Andrade. Professor Manuel, nós gostaríamos de saber a respeito da demissão voluntária, do programa de demissão voluntária dos estados e da União. Ela é constitucional? O senhor entende que é uma forma adequada de enxugar a máquina administrativa do Estado? Não, meu amigo, enxugar a máquina ela não vai enxugar. Para dizer se é constitucional ou inconstitucional não se pode dizer, porque é uma invenção extraconstitucional. Ela não força ninguém a chegar à sua demissão. Ela apenas dá vantagens para aqueles que ela quer, dizendo limpar a máquina administrativa do Estado. Mas não vejo inconstitucionalidade porque ela parte da vontade privada do servidor público que quer deixar o serviço público. Vale é a vontade do servidor. Se o servidor for forçado a deixar, aí então aparecia em grau menor, mas em grau verdadeiro, o princípio da constitucionalidade. Professor, dentro disso também, já que estamos falando de modificações,
O atual governo federal, Fernando Henrique Cardoso, tem feito e tem falado e pretende muito em falar em privatização. O que o senhor acha dessas privatizações que estão sendo feitas ou serão feitas dentro do governo federal? Eu não acredito que a privatização de algumas empresas públicas ou de todas as empresas públicas vai salvar ou contribuir para a salvação da economia nacional. Elas estão sendo vendidas, elas estão permitindo, através da venda, a entrada do capital estrangeiro aqui dentro. O capital nacional está cada vez mais degradado e acho que se essas empresas públicas que estão sendo privatizadas sofriam alguns déficits financeiros, eram prejudiciais, nós devemos voltar para trás e punir os responsáveis pela direção dessas empresas. Então a empresa não é boa, nós entregamos ao particular. E eu pergunto, o particular que compra para ter prejuízo ou compra para ter lucro ou renda? Compra para ter lucro ou renda, é claro. O particular não é nenhuma figura de imbecil jurídico que vai se meter numa empresa que ele saiba que vai perder dinheiro ao ser privatizada. Portanto, o lado do governo é que está errado. Não há necessidade nenhuma de privatizar a empresa pública ou outras empresas. Havia necessidade, sim, de saneamento administrativo dessas áreas. Porque o abuso político, o abuso administrativo concorreu para que elas se tornassem à beira da falência. E se há falência, também se punam os responsáveis pela falência de uma empresa pública. Agora eu acho mais que vem agravar mais o problema é o caso da Vale do Rio Doce, que é considerada uma empresa rendável. Para que se vender? A troco do quê? E no caso da Vale do Rio Doce, está aí estabelecida uma polêmica, acho que quanto maior a polêmica, melhor. Mas no caso da Vale do Rio Doce, há um condimento, há um ingrediente mais drástico. Nós estaremos alienando o subsolo pátrio. Também. É grave. É grave e eu acho que nisso toca nas defesas que a Constituição faz do solo, do subsolo pátrio, né? Porque a Constituição estabelece regras para o aproveitamento do subsolo, de minas, jazidas e outras coisas mais. Eu acho que a Vale do Rio Doce, essa polêmica que está havendo, é mais uma polêmica que se atrela ao jogo político, de dar apoio ou não dar apoio, mas na realidade o problema das privatizações não foi bem estudado no Brasil. Porque dizem, a Inglaterra privatizou. Ora, a Inglaterra não privatizou as empresas públicas. A Inglaterra é do tamanho do Paraná, e geograficamente do tamanho do Paraná, não privatizou. Ela praticamente vendeu aquilo que não queria, não? Por um preço bom, que é a Libra, e ficou com aquilo que lhe interessava ficar e que dizia respeito à própria segurança do povo inglês ou da nação inglesa. Ela teve critérios, aqui não houve critério nenhum. Pegaram todas, botaram num saco e vamos privatizar. É? E não resolve o problema econômico de jeito nenhum. É uma gota d'água no Vende tudo isso, é para pagar o juro de um ano da dívida interna. Esse problema de dívida no Brasil, de empréstimo, é muito grave. Todos os organismos públicos estão fazendo empréstimos nesse país. É o município fazendo empréstimo, são os estados fazendo empréstimo, é a União fazendo empréstimo. Então eu deixo uma pergunta no ar, daqui a 10, 20 anos, quem vai pagar esse empréstimo? Quem dá dinheiro quer o dinheiro de volta. Com juros e correção. Com juros e correção. Quem vai pagar esse empréstimo no futuro que estes atuais estão fazendo? Bem, boa pergunta, muito boa. Professor, nós temos um tempo delimitado aqui e o nosso tempo está se esgotando. Antes de encerrar, eu vou deixar a palavra com o senhor para as suas considerações finais. Não, eu agradeço, Inés, pela oportunidade que vocês me deram de uma conversa aberta, definindo certos temas, inclusive incluir na minha vida pública aquela expressão rebeldia. Então eu disse muita coisa que é convicção própria. Porque eu não vou, de jeito algum, em busca
de lições estranhas ou estrangeiras daqueles que desconhecem puramente o Brasil. E vou, para encerrar, apenas lembrar um episódio de um grande cientista francês, Maurice Duverger, que veio ao Brasil. No Rio de Janeiro perguntaram qual era a reforma administrativa que o Brasil precisava, e ele disse: não posso dizer, porque eu não conheço nem as ruas dessa cidade, não sei nem como movimentar na cidade, como é que vou fazer reforma administrativa? E essa reforma, que visa só o funcionário público, está entregue a gente que não entende da problemática administrativa, né? Estão como o Duverger. Mas o Duverger foi sincero, eu disse: não posso dar palpite, porque não sou daqui, não conheço, não sei nem como andar numa rua. Como é que eu vou dar? Professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação em nosso programa Sala Exclusiva dessa noite. Foi muito gratificante tê-lo aqui. E o seu compromisso de voltarmos numa nova data para discutirmos aí mais especificamente, quem sabe, a história política do Paraná em vários dos seus aspectos. A você, telespectador, que esteve conosco até esse momento, muito obrigado pela companhia. Vamos estar juntos no próximo domingo com mais uma apresentação de Sala Exclusiva.